Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor seja conosco neste momento. Como eu disse, hoje eu estaria dando continuidade à síntese dos estudos da mediunidade, falando sobre a concentração dos médiuns e a fluidoterapia. Nessa parte da fluidoterapia falaremos sobre o passe, a água fluida, a irradiação, o passe à distância, e concluiremos com as sessões mediúnicas, como eu anunciei. Aqueles que não tiverem oportunidade de assistir neste momento, assistam depois, que ficará aqui no mural. E também no YouTube, no meu canal Walter de Carvalho, a Visão Espírita. Diria para vocês que, na realidade, a nossa tarefa de hoje é uma tarefa bem definida. Ela é uma continuação do estudo profundo da mediunidade que fizemos no passado não muito distante, e continuamos estudando evangelhos à luz da doutrina espírita e da ciência espírita. No entanto, eu senti necessidade de fazer esse resumo, essa síntese, para que nos consolidemos os conhecimentos, para darmos continuidade ao estudo dos evangelhos. Então, hoje nós vamos falar sobre esses temas que eu falei, começando por um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. O instrutor Albério disse a André Luiz o seguinte: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ora, Jesus, com todos os discípulos, segundo João 20:19, com as portas cerradas da casa, se pôs ao meio deles e vos disse: a paz seja convosco. E disse mais depois, em Atos 2:17, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que no meu espírito derramarei toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os velhos sonharão. Desde o dia da ressurreição de Jesus, a terra humana foi considerada digna das relações com a espiritualidade. E André Luiz, pelo Espírito Instrutor Albergo, nos diz que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, tal como nós temos estudados até agora. É através da mente que se manifestam os valores adquiridos, meus irmãos. Os valores adquiridos pelo espírito, as experiências acumuladas, as virtudes, os conhecimentos, os defeitos, os dramas vividos por cada um de nós, as nossas afeições, o rancor, a bondade, o ressentimento, a compreensão, a vingança, a alegria, a tristeza, o amor e o ódio. Todas essas características que eu citei, intrínsecas do espírito, exteriorizam-se através da mente, definindo o grau de evolução em que nos encontramos, meus irmãos, e a faixa vibratória em que vivemos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nenhum homem possui faculdades completas. Somente através da união social é que eles se completam uns aos outros. Dependemos de nossos semelhantes e constantemente agimos e reagimos uns sobre os outros. Estabelecemos laços, formamos grupos e nos influenciamos mutuamente. A natureza dos nossos pensamentos, as nossas aspirações, o nosso sistema de vida, e a se expressar através de nossos atos, palavras e pensamentos, determinam
Como eu já tenho dito várias vezes, a qualidade dos espíritos que, pela lei da afinidade, serão compelidos a sintonizarem-se conosco nas tarefas cotidianas e especificamente nas práticas mediúnicas. No Livro dos Médiuns, no item 232, nós somos alertados sobre isso. Fora eu acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível, porque todos nós somos médios de uma forma ou de outra. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, pululando em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme nós nos atraímos ou repelimos. Isso nós temos repetido aqui várias vezes. A faculdade mediúnica, meus irmãos, em nada influi para isso. Ela não é mais do que um meio de comunicação. Por isso, a afirmativa: mediunidade não basta só por si. É importante a utilização que fazemos desta faculdade. Existe um estado da mente, meus irmãos, em que ela se atém àquilo que a atrai naturalmente, ou para a qual se propõe a fazer, estando este estado, como chamamos, de concentração. Por isso que na reunião mediúnica passamos um período em oração e em concentração para darmos aquilo que comumente nós chamamos de passividade. Esse estado mental é alcançado de duas formas: espontânea, inconsciente, involuntária, ou programada, fruto do esforço e do exercício continuado, tendo em vista um objetivo, o qual seja a adaptação psíquica entre o perispírito nosso com o corpo espiritual que está a se comunicar conosco. Eu estou sentindo que a presença de várias entidades que vieram aqui hoje só para nos ouvir. Depois de toda uma reunião, estamos finalizando com essa orientação para que todos possam aproveitá-la, encarnados e desencarnados. No caso do médium, por exemplo, o conhecimento desse mecanismo é fundamental. É através dessa atitude mental do médium que se abrirão as portas que permitem o trânsito do plano físico para o espiritual e vice-versa. É o que nós chamamos daquilo que eu disse antes, a passividade. É um estado mental de predisposição perceptível de outras condições vibracionais que não sejam as dos sentidos físicos. Podemos utilizar alguns métodos que facilitam alcançar esse estado? Sim. Através de exercícios respiratórios, de músicas, aquelas músicas suaves, leituras edificantes antes das reuniões, nos predispomos a um relaxamento físico e mental. Em minhas reuniões, no início, eu sempre leio um trecho e peço para cada um refletir sobre aquele texto, até falar sobre ele, antes de iniciarmos a segunda parte de nossa reunião, que é a reunião exatamente de tratamento, de recebimento, de carinho com todos os desencarnados que nos procuram. Em relação à musculatura do corpo físico e mental, precisamos relaxar em relação à abstração dos nossos problemas do dia a dia e que não nos dizem respeito àquele momento. Na concentração que o médium tem que fazer, o médium cria um corpo, um plano, um corpo magnético em torno de si, que exerce influência sobre si próprio e sobre quem vai. E ele emite obrigações, vibrações que se estendem pelos espaços e por um processo natural de sintonia atuam em outras mentes que lhes são equivalentes, estabelecendo-se uma ligação com estas mentes que se comunicam conosco. O improviso nessa atividade mental, a invigilância, a falta do evangelho antes do início das reuniões, a ansiedade, a ociosidade mental de cada um de nós, a física, irão provocar o cansaço psíquico nos médiuns, a inquietação em decorrência da instabilidade de pensamentos que nós pretendemos evitar desde o início, a polivalência das ideias. Por isso é necessário uma
constante preparação íntima de cada médium, de cada pessoa que participe, comunicando-se ou não, ou apenas sendo, como eu disse, naqueles estudos iniciais das minhas primeiras palestras, o positivo e o negativo, sempre um médio, não médio, médio, não médio, para que haja um equilíbrio do pensamento, um equilíbrio das energias, da força, da eletricidade, da vibração e do magnetismo que está pairando sobre a reunião. Daí o trabalho sempre no bem e os cuidados com a vida física que cada médium deve ter. Vamos falar sobre a fluidoterapia. O que é o tratamento fluídico? O tratamento através do fluido. Esboçava Kardec, ainda em 1869, uma nova obra, desta vez sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, quando, vitimado pela ruptura de um aneurisma, veio a desencarnar. Falaram tanto para ele não se esforçar tanto, a própria espiritualidade, e aos 62 anos ele veio a desencarnar, porque ele não queria parar de trabalhar como eu estou fazendo agora. Mas, desde o início da codificação, tratou as suas obras do magnetismo magnetizador para fora. Veja bem, tratou as suas obras do magnetismo do magnetizador para fora. Aprendemos ainda que magnetismo é fluido. Daí a propriedade que as pessoas têm de irradiar um fluido, uma energia que pode influenciar pessoas, animais, vegetais, e um meio circundante. No caso de vegetais, por exemplo, você já experimentou conversar com a flor? E a flor, ela se abrir e ela ficar feliz? Alguns animais se acalmarem só com a sua presença? No passado, 2 nomes se destacaram no estudo da prática do magnetismo. Paracelso, de 1490 a 1541, que era um alquimista, médico, que se projetou na Idade Média, chegando a ser afastado do cargo de professor por causa dessas ideias renovadoras. Mesmer, muito antes de Kardec, já estudava profundamente o magnetismo, em 1733 até 1815. Ele também era médico, era alemão, que na era moderna despertou importantes movimentos de apoio, curiosidade e adesão para tratamento das doenças através do fluido, da imposição das mãos. É importante tentarmos ainda para um fato interessante, que o magnetismo e o espiritismo são 2 ciências que se interrelacionam, nem se relacionam, se interrelacionam. Agora eu vou explicar. Magnetismo trabalha pela cura através de técnicas. O indivíduo se habilita pelo conhecimento técnico e pelo preparo físico e mental para atuar no paciente, até pelo hipnotismo. O espiritismo não. Ele trabalha-se pela elevação espiritual, moral da criança, da criatura, e a criatura do moralista. Criança porque, na realidade, todos nós somos espíritos ainda em evolução e crianças. E procura passar para os que o cercam virtudes de que sejam portadores, com o concurso de nossos mentores, protetores, familiares, amigos que conosco se afinizam. Sabemos hoje que realmente existe um tipo de fluido suscetível, passível de receber impressões, modificações ou qualidades, capazes de serem transferidos de um indivíduo para outro, o que vem explicar o mecanismo do passe. Chegou um determinado momento que, naquele livro cantado por Lúcio, pelo um médium extraordinário, em que ele disse que chegou um determinado momento que os discípulos de Jesus já não tinham mais condições de ficar estendendo a mão em toda aquela população, ele os abraçava, e nesse abraço eles faziam a transfusão fluídica. Experiências importantes nesse campo vêm sendo, meus irmãos, demonstrando
que de fato o homem pode, a partir de sua vontade e do propósito que ele tenha, beneficiar ao outro. Nos hospitais nós vemos que quando a família está presente, quando o médico é simpático, quando as enfermeiras tratam com carinho e com amor, o paciente se recupera com mais facilidade, porque está havendo ali permanente transfusões fluídicas boas, atuando do corpo espiritual para o corpo físico, alterando as células doentes e as recuperando, transmitindo-lhe recursos energéticos que vão contribuir para suprirem certas deficiências vitais do corpo físico ou promoverem o equilíbrio energético do corpo físico e perispiritual do doente. Já existem experiências em São Paulo, por exemplo, dos médiuns chegarem ao doente em determinados hospitais, o colocarem em transe mediúnico e o levarem para colônias, como eu já cansei de dizer aqui. No meio espírita, o passe, vamos falar sobre o passe. No meio espírita, o passe não se restringe a um magnetismo ordinário, material, a um magnetismo propriamente dito. Não basta balançar as mãos. Uma vez que sabemos que os espíritos promovem recursos de grande valia nos processos de cura ou de alívio dos pacientes. O passe espírita resulta, meus irmãos, principalmente das faculdades da alma. O corpo é instrumento de ação. Através de Allan Kardec, identificamos a ideia básica fundamental na doação da bioenergia. Mas eu ainda vou dizer, como eu já disse na reunião, em vários outros vídeos passados, que o passista ele pode dar o passe com suas transfusões fluídicas da sua própria energia. Pode ser misto, ele acompanhado com uma entidade que ele esteja presente, ou simplesmente o próprio espírito pode estar utilizando apenas o médium como um instrumento de transferência. Isso é o passe direto do espírito para aquele doente. Apenas ou para aquela pessoa que esteja ali para receber as influências da espiritualidade. Kardec diz assim, na Revista Espírita, em 1865. Olha, em 1865, na página 254, apenas sua ignorância lhe faz crer na influência dessa ou daquela forma. A ciência até hoje só conhece as substâncias tangíveis. Não compreende a ação de um fluido impalpável, tendo a vontade como propulsor. Está na Revista Espírita de 1868, na página 86. E diz mais, a vontade é um atributo do espírito, como eu tenho dito aqui, encarnado tanto quanto do errante, quanto do desencarnado. Daí a potência do magnetizador. O passista tem a potência que ele recebe através do seu perispírito, do espírito da entidade que está acompanhando para ajudar aquela pessoa que precisa. Potência que sabemos está na proporção da força da vontade. Vocês podem encontrar isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º, no item 131. E digo mais. Quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta. Pois o pensamento benfazejo, meus irmãos, traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto como sobre o moral. Está na Gênese de Kardec, no capítulo 14, item 20. São extremamente variados, vejam bem, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado de magnetismo ordinário, de outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Inclusive, tem uma passagem de Jesus muito interessante, que Jesus nos diz assim: tens fé? A tua fé te curou. Impunha as mãos e curava. São ele deixou isso para nós, ele nos ensinou isso. São extremamente variados os efeitos dessa ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Agora, não podemos deixar de dizer que, em função do DNA, algumas células ficam doentes e o corpo físico precisa ser tratado pelo método da Terra.
Mas o corpo espiritual sendo tratado, ele influi e age junto com o tratamento do médico da Terra e recupera com mais facilidade aquela doença daquela pessoa. De outras vezes é rápida, como a corrente elétrica, como eu disse. A pessoa dotada desse poder, que opera até mentalmente e à distância, por meio apenas da imposição de suas mãos, ou até exclusivamente por um ato de vontade dela à distância. Está na Gênesis 4, item 31. E digo mais, a faculdade de curar pela imposição das mãos tem que ser, não tem dúvida alguma, o princípio da força excepcional de expansão suscetível de ser aumentada por vários motivos, entre os quais a pureza de sentimentos, a vontade, o desinteresse, a benevolência de quem dá e a fé de quem recebe. Desejo ardente de aliviar. Nós temos um desejo ardente de aliviar. A prece e a confiança em Deus está nas obras próximas de Kardec, na parte 1, item 92. Se você tem fé, e eu emito uma emissão para você, um pensamento, uma forma de pensamento, como diz André Luiz, para te aliviar, para te curar, para te alegrar, para te elevar o pensamento, para que você se torne uma nova pessoa, para que você cure qualquer mal que você tem. É possível que, se você tiver receptividade, você receberá, e se rejuvenescerá. Deduzimos, então, pelas colocações do codificador, meus irmãos, que o passe espírito não precisa de técnica sofisticada, não. Isso me lembra, uma vez eu fui numa reunião espírita em que o médium, o passista, ele balançava tantas mãos, ele sofria, falava e respirava profundamente. Não há necessidade disso, basta a imposição das mãos e a mentalização com a espiritualidade. O passe, meus irmãos, é uma passagem de uma pessoa para outra de uma certa quantidade de energia fluídica, dependendo esta do estado de saúde do passista também e de seu grau de desenvolvimento. Por isso que muitas vezes eu disse, esse passista não pode dar passe hoje. Quando eu coordenava na antiga federação onde eu trabalhei, o passista não tinha condição de dar passe, então ele saía. Naquele dia ele não entrava na sala de passe. É dado de mente para mente. É a mente que produz fluidos bons e não as mãos mexendo de baixo para cima, de cima para baixo do doente, que faz com que ele se cure. Desnecessária ainda é a chamada limpeza fluídica, quando pretendemos retirar fluidos deletérios do organismo doente. O paciente usa gestos de expulsão dos fluidos e tal, etc. O fluido bom expulsa o fluido ruim, gente. Não tem necessidade de ficar fazendo gestos violentos para tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo outro. Não é assim que funciona. É mente, é pensamento, é forma de pensamento. Inclusive, Divaldo tem uma aula fantástica sobre mediunidade, sobre passe, que era importante que vocês tivessem conhecimento, como Jacob Melo e outros. Os técnicos em magnetismo são os espíritos. Não somos instrumentos motivados pelo amor ao nosso próximo. Nós é que somos instrumentos motivados. Há uma casa espírita bem organizada, toda uma equipe espiritual coordenando o trabalho de bioenergia na sala de passe. Lá está cheio de gente, espíritos, para se ajudarem os passistas a fazer esse tratamento. Precisamos dar um sentido ético e uma direção segura à doação fluídica, apenas estendendo as mãos sobre a cabeça do paciente. Quantas vezes eu fiz isso? E as mãos transmitem as energias que a mente do passista fabrica e capta. Uma vez uma pessoa estava recebendo um passe meu e sentiu o cheiro de flores. Não era eu que estava com flores nas mãos. Era o espírito que estava perto de mim, dando flores àquela pessoa, e ela sentiu um perfume suave. A mente age como uma antena, através da epífise, quando recebemos os recursos do plano superior e também quando retiramos
esse recurso do próprio organismo nosso. Preste atenção, é importante o passista preparar-se sempre convenientemente, o mais que puder, e encarar a transmissão do passe como um ato eminentemente fraternal, doando o que de melhor tenha em sentimento e vibração. O Espiritismo, a ciência espírita, é uma doutrina essencialmente consoladora, uma doutrina de reeducação da alma, postula um novo caminho para o homem se elevar, livre de dogmas, de rituais e de esquemas. Por isso que nós não somos uma religião formal. É necessário esclarecer o passista sobre esse folclore, livrando desse conjunto de crenças, lendas, costumes, formados de um aparato mágico supostamente necessário para a transmissão do passe. Ungido, está ungido, está ungido. Não é bem assim. Ele está recebendo ali um Espírito Santo. O Espírito Santo, que eu digo, é um Espírito de Deus, um Espírito puro, um Espírito que está ali para ajudar. Embora a doutrina espírita contrária a qualquer prática destinada, destituída desses tipos de fundamento, existe no seu meio o frequentador que, levado pelo condicionamento vicioso de onde ele vem, das igrejas, etc., desses rituais, fica aguardando passe sem qualquer reconhecida necessidade para isso, vai ali só para tomar passe. Não. Você tem que ir tomar o passe quando você efetivamente precisar. A primeira função do Espiritismo é educar. Os seus princípios convocam a alma humana à luta pelo seu próprio desenvolvimento moral e intelectual. As propostas da doutrina param acima dos interesses imediatistas para o homem acenar com as resoluções mais seguras e definitivas. Teve uma palestra que eu fiz no município aqui, perto, em Maricá, em que uma das ouvintes da plateia me perguntou: eu posso acender uma vela? Eu disse: pode. Aí foi um horror, porque o espírita não admite acender vela. Disse: porque o que está interessando não é a vela acesa, é o seu pensamento, quando você acende a vela, que se sintoniza com aquele espírito mais elevado que você precisa ajuda. A vela é apenas um simbolismo que você utiliza para você se ligar mentalmente a quem você precisava, a quem você tinha admiração, a quem você acreditava que poderia te ajudar. Então, disse: pode acender. E ficou um tumulto enorme. A pessoa: mas pode, o espírito permite isso? Permite, sim, porque é o pensamento que importa, não é a vela acesa. As propostas da doutrina param acima do interesse imediatista para o homem acenar para resoluções mais seguras e definitivas. Acenda a sua vela, se você quiser, meu irmão. Faça a sua oração, imita seu pensamento para Deus, para Jesus. Jesus disse uma vez, quando o pessoal estava querendo pegar ele naqueles processos todos, ele disse: se eu pedir a meu Pai, ele mandará legiões de anjos para me ajudar. Ora, quantos anjos nós temos? Custa você pedir o seu? Ou aquele da sua preferência? Não, peça. Faça a sua oração para o seu anjo da guarda toda noite antes de dormir, mas faça. Faça com fé. Ter consciência espírita significa estar se esforçando para, no curso de cada dia, você viver para o amor. Meta que pode ser atingida pela sua autodisciplina, meu irmão. Contudo, um grande número de pessoas vão às casas espíritas buscando a saúde do corpo. Eu estou com a dor na perna. Eu vim aqui para curar a dor na perna. Eu estou desempregado. Eu vim aqui para arrumar um emprego. A abençoada mediunidade de cura chega ao mundo como instrumento de amparo às criaturas abatidas pelo sofrimento. Curar o corpo é favorecer a alma na sua caminhada terrena, mas à luz da doutrina, mas à luz da ciência espírita. Educar é a finalidade. Curar é o meio de se chegar a essa finalidade.
Mas e a água fluida? Quando se trata de fluidoterapia, temos a água fluidificada ou tratamento de valor. Em cada sala de passe tem os copinhos com água que a espiritualidade presente na sala de passe magnetiza. É utilizada no meio espírita como um complemento do passe, tornando-se portadora de recursos medicamentosos. Há todo um manejo de fluidos magnéticos modificados na água através da química mental. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações e espera e confia, diz Emmanuel, através de Chico Xavier. Vou repetir. Coloca o teu recipiente de água cristalina, de preferência que não seja gelada. Uma água comum, simples, normal. Põe teu copo, faz a tua prece, afasta o teu coração de toda a fé, de todo o teu coração, espera e confia e bebe aquela água. Eu uma vez dei uma água a uma pessoa, depois que ela saiu da sala de passe, eu dei o passe, coordenei a reunião de passe e saí. Quando eu saí, a pessoa vinha com um copinho e disse: nossa, mas o que é que houve com essa água? Essa água está com gosto de remédio? Isso é porque você provavelmente estava precisando de algum remédio. Olha como as coisas continuam. E a irradiação? A irradiação, meus irmãos, são fluidos que têm uma importância real enorme. Leon Denis, que foi o sucessor de Allan Kardec, no livro O Invisível, no capítulo 1, ele observa um detalhe importantíssimo. A força magnética, por certos homens, projetada, pode de perto ou de longe fazer sentir sua influência, aliviar e curar. Olha aí. A força magnética, por certos homens projetada, pode de perto ou de longe fazer sentir sua influência, aliviar ou curar. Daí o passe à distância. Daí a relação. O passe à distância ela é extraordinária. O passe à distância, meus irmãos, ele é uma modalidade de radiação. Quanto à sintonia, é condição básica. A pessoa que está recebendo não passa a distância. Temos, inclusive, um centro espírita, um grupo espírita extraordinário, coordenada pelo Vicente de Paula, meu amigo. Ele faz um trabalho magnífico à distância, de passes à distância. As pessoas pedem cura, pedem que estão sofrendo, e ele, então, num determinado horário, à noite, de madrugada, ele está sempre fazendo um trabalho magnífico. Vicente de Paula, meus parabéns para você. Você é um homem de Deus, e é um homem que está fazendo um trabalho magnífico. Eu recebi agora, neste momento, a influência para te dizer, e te dizer um recado. Faça isso. Continue com esse trabalho lindo e belo que você tem, através do passe à distância, através das tuas orações à distância, projetando, influenciando, aliviando e curando pessoas. Você é um homem de Deus, é um trabalhador da última hora. Parabéns para você, meu irmão. É uma modalidade de radiação esse passe à distância, quando a sintonia é condição básica. Por isso que ele pede sempre, quando ele pede que vai ter reunião de madrugada, tal, para cura, que você coloque o seu nome, diga o que você tem, que ele mentalmente vai conseguir, com a espiritualidade, chegar até você, desde que a sua sintonia receba. Você precisa estar sintonizado. Por isso que o nosso irmão Leon Denis diz que a força magnética de certos homens pode chegar a influenciar, aliviar, curar. Esse passe à distância é fundamental. Ele pode ser dispensado a qualquer distância, desde que haja sintonia entre quem recebe e quem o administra. Allan Kardec já dizia isso em 1866. No passe, o fluido age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados. E isso nas sessões mediúnicas, ao passo que na obsessão, aí é outra história da reunião mediúnica, deve agir moralmente sobre o espírito obsessor. Nas reuniões de desobsessão, nós trabalhamos o obsessor,
para que ele deixe aquela sua vítima, entre aspas, vítima, e vá para a luz e mude o seu comportamento, buscando medianeiro ajuda espiritual, pois sem a assistência dos bons espíritos fica o médium simplesmente reduzido às suas próprias forças. Daí alguns médios saem tão cansados, insuficientes por vezes, mas centuplicadas em poder e eficácia se unidas ao fluido depurado dos mensageiros de Jesus que estão presentes ali. Mensageiros de Jesus, legiões de anjos de Jesus que estão ali a nos ajudar a tratar das pessoas que nos procuram. Nesse contexto todo, meus irmãos, uma coisa é evidente e fundamental. O assentimento com o que a fluidoterapia é realizada, porque este é um trabalho que jamais deverá ser feito de forma maquinal, automática. Ele tem regras, princípios, códigos e normas. Segundo Allan Kardec, está na evolução moral. Recurso, ajuda, socorro e auxílio, segundo Allan Kardec, estão no pensamento, na vontade e no amor. Meus irmãos, é importante que nesse momento a gente diga que não podemos mais conviver com teorias estranhas da doutrina espírita. O passe é a transmissão de energias humanas somada com as emanações divinas encontrada nos reservatórios da natureza, está em toda a natureza, está em todos os lugares. Sustentando-se na prece, não pode. Sair da prece, a oração sincera de todo o seu coração. O passista é o intermediário consciente que humilde se ergueu para Deus. É apenas um intermediário. Nada de mais. Nenhum passista pode dispensar a oração ao reconhecer na prece o benefício que ela proporciona. E a oração não tem fórmula. Não existe uma fórmula sistemática de oração. É vibração sincera da alma, meus irmãos. E quanto mais sincera mais sincera for, maior teu vibratório ela alcança e mais energia ela soma. A essência do passe é única, o amor. A essência do passe é amor, repitamos. Herculano Pires, que foi um dos que fundamentou os estudos da técnica de mediunidade, em todas as outras gravações que nós fizemos sobre o estudo de técnica de mediunidade, uma parte, ele diz assim, numa objetividade admirável. É tão simples um passe que não podemos fazer mais do que dar. Ponto. Só isso. O passe é um ato de amor. Então, dê o passe. Estenda suas mãos, dê um abraço, dê um carinho. O passe se dá até com o olhar. Se tranquiliza uma pessoa até com o olhar. Uma maneira de cumprimentar com um aperto de mão. O passe pode ser dado só com a simples imposição de mão, mas é pensamento. O passe não precisa, é um ato de amor. Basta só ter um ato de amor e o passe, e ele termina sendo uma coisa que só serve para nos ajudar. Agora, para terminar a reunião de hoje, vou ler um trecho de Emmanuel sobre a mediunidade. Esse trecho sobre a mediunidade, ele diz assim: as pessoas chegavam a Jesus e rogavam-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Marcos 5:23. Para consolidar tudo isso que eu falei. Marcos 5:23. E rogavam-lhe dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te, a Jesus, que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então vejam, meus irmãos, como o impor as mãos, como o passe, como a fluidoterapia, ela é extremamente importante na vida e na saúde
física e mental de cada um de nós. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia, como nós, os intermediários de hoje, os trabalhadores da última hora, fazemos. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos, através do passe. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores e beneficiários. E representa a continuidade do esforço de Jesus, do nosso Mestre, para atenuar os sofrimentos do mundo. Segundo Emmanuel, seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublime quanto os obtidos por Jesus, junto a paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através de mãos fraternas. Onde existe a sincera atitude mental no bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome, segundo Emmanuel. E com isso, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Muito obrigado, muita felicidade. E que eu vos estendo nesse momento as minhas mãos, para que ela possa, através da espiritualidade, emitir energia suficiente para curar todos os males físicos e morais que cada um de vós pode ter. Amém.